Bom dia a todos. Tranquilidade. Existe no mundo tudo macro e tudo micro. Quer dizer, proporção. Existe a era do dia, em que um período de duração de 3.000 anos. Né? Existe também a vida da gente, que hoje está em torno de 70, 80 anos, um ciclo. Né? Existe também um ciclo de um dia, 24 horas. Se a gente parar para pensar, é como se de manhã fosse o nosso nascimento, e aí a gente passa durante o dia, e na hora de dormir, a nossa morte, ou passagem para outra fase. Pois não existe esse tempo igual. Está aqui, Dona Maria, seu João, seu André. Quantas vezes o seu João, no dia 6 de abril de 2014, às 11 horas, né? É uma vez só. Nunca mais se repete essa conjunção, né? Pois muitos acreditam que estrelas influenciam o ser humano e cada hora está num determinado lugar. Meixo Sama explica-nos que o sonem das pessoas, através de uma malha de fios espirituais, nos influenciam. Então, a sensação que nós temos é que realmente de manhã a gente é sempre uma pessoa nova, diferente. Se a gente parar e pensar, não é igual ao de ontem, né? Claro que a gente carrega do dia anterior, né? As coisas boas que fez, ou as coisas, preocupações, ou qualquer coisa, traz para o dia seguinte, né? Mas se a gente nós encararmos como sendo realmente o dia, uma vida inteira, aí a necessidade de nós fazermos o serviço diário, né? Que a gente começa com a oração da manhã, pedindo proteção e sabedoria para o dia, né? E depois, no fim do dia, o agradecimento, né? Para podermos dormir, né? Pois o homem moderno foi criado para se preocupar. O reverendo sempre dizia que o ser humano nunca vive o agora mesmo, né? E sempre está ou preocupado com o futuro, alguma coisa do futuro, ou alguma coisa remoendo do passado. Mas jamais, neste momento, vocês sentados neste momento, nessa cadeira, vocês estão aí de verdade? Ou estão muito longe ou pouco longe? Às vezes, a gente pensa que está centrado, mas está um pouquinho só fora ainda. Então, hoje eu entendo o que o reverendo explicava, desses pequenos exercícios, para realmente a gente se centrar, mas centro mesmo. E uma dessas coisas, um exercício muito bom, é a respiração. Você ficar consciente da sua própria respiração. Então, quando você respira, você sente o ar entrar
bater nas laterais da narina, entrar na garganta, passar pelas laterais da garganta e sentir ele dentro do pulmão, enchendo o pulmão. E na hora de aspirar, mesma coisa. Você sentir. E que o reverendo falava muitas vezes que sentia o gosto do ar. Um gosto do ar doce, né? E fazendo esse pequeno exercício, você começa a se centrar. Começa a entrar no seu eixo verdadeiro. Por isso a gente vê monges, eles andam devagar, falam calmamente. Não é porque eles estão vivendo o momento. Então é um treinamento. Por exemplo, agora no Salmo, a gente tem a mania de ler o Salmo, mas já olhando as letras seguintes e assim. Ninguém para ler letra por letra e curtir cada letra, né? A gente sempre atropela, né? Então, esse aprendizado, principalmente no Jorei, né? Quando nós paramos para ministrar Jorei, a atitude ideal é parar o mundo. Parar o tempo como sendo a última coisa, ou sendo a coisa mais importante da sua vida, ou seja, a vida de 24 horas. Você senta, o reverendo falava, senta-se como uma pedra, que só vai sair quando a pessoa melhorar. Essa é a intenção. Esse é o sentimento, né? Então senta, para e desacelera tudo, né? Porque a gente é muito acelerado, muito, né? E parar é aquele momento mais importante do dia, né? Pois muitas vezes na nossa vida Deus entra, né, dentro do nosso corpo, no caso o Jorei, que a luz atravessa dentro da gente, e é um momento de encontro com Deus, e muitas vezes a gente não está, né? A nossa consciência está um pouco fora, está preocupado com alguma coisa muito importante no dia seguinte, ou daqui a um mês, ou está chateado com algo que aconteceu. Então, esse momento importantíssimo do dia passa. Naturalmente, a hora que você conseguir chegar, voltar para dentro do seu corpo, depois que Deus passou, Ele deixou a casa limpa, né? Mas a gente não estava, a visita veio, mas a gente não estava. E a visita até limpou a casa. A gente não estava presente para curtir esse grande momento. Então, muita gente fala assim, o tempo está passando muito rápido. Mas será que não é porque a gente atropela e vive à frente, vive preocupado, sempre alguma coisa do futuro ou do passado? Se a gente parar e curtir cada respiração, cada momento, por exemplo, agora no Jorei, quantos perceberam que um pássaro cantou, né? Que a carpa pulou, né? A brisa bateu no nossa pele, a sensação que ele entrou para dentro do nosso corpo. Quer dizer, olha quanta coisa que aconteceu em fração de segundos, né? Então, não é que o mundo está rápido, né? É nós que não estamos participando do mundo. Nós que não estamos participando da vida realmente na sua intensidade. Muitos falam, Meixo Sama morreu novo, morreu 72 anos. Puxa vida. Mas, chegando no céu e computando
quanto de vida a pessoa viveu? É muito, pois vivia cada segundo, cada minuto, né? E se nós formos fazer essa entrevista com o pessoal do mundo espiritual, falar, você viveu exatos 6 dias na vida. Como não? Vivi 89 anos, 90 anos. Não. Aqui consta que você viveu apenas isso. Que você estava dentro de você mesmo. Realmente consciente que você estava fazendo. Né? É muito interessante. Porque a gente, quando criança, temos muitas memórias, né? Pois criança vive intensamente. Né? Vive aquele momento, né? Brincar aquele momento como se fosse a última coisa. Isso a gente lembra. Guarda dentro da nossa alma. Mas ultimamente, com essa vida de preocupações, o que a gente consegue guardar? Quer dizer, gravar na alma da gente, né? Mal a gente consegue lembrar o que comeu ontem. Porque a gente está atropelando. O tempo atropelado. Né? Então, a preocupação do reverendo de sempre a gente parar um pouco essa mente acelerada, né? Usa-se a palavra muito engraçada, destrambelhado, né? E é isso mesmo, né? E a gente deixa passar muita coisa, né? Eu acho que é por isso que monge vive a vida, depois cansa de viver. Pois eles vivem a cada segundo, cada milionésimo de segundo, curte, né? Aí vocês vão perceber como o dia é longo. Entende? Esses dias eu experimentei um dia que eu estava bem assim comigo mesmo. Experimentei, o dia foi muito longo. Né? E eu lembro de cada passo do dia. Porque eu estava. Né? Lembro da respiração, lembro da sensação, lembro de tudo. Então, será que não estamos deixando passar em branco, né? Muita coisa? Muitas bênçãos de Deus, que Deus nos dá, mas a gente não percebe. Né? Por isso, é interessante essa parte da tranquilidade. Né? Experimentem vocês hoje, agora, nesse momento. Agora vocês estão mais tranquilos depois da oração, mas fechar os olhos e imaginar um grande lago. Como está a água do lago de vocês? Se estiver se mexendo com ondas, é o seu espírito inquieto. Né? Realmente difícil parar essa água e parar 100% a água. Imagine a água parada. Aí, nesse momento, reflete verdadeiramente. Pois, com a água em movimento, o reflexo é sempre turvo. O reflexo sempre vai enganar, vai dar margem a erros. Então, a importância da tranquilidade. Mas nesse mundo complicado, a tranquilidade é uma das coisas raras, extinção. Né? Para isso, é importante sentir a presença de Deus e, para com a sensação da presença de Deus, podermos entregar a nossa vida a Ele. Pedir proteção e entregar. Pois só assim, né, conseguiremos, nesse mundo tão complicado, a tranquilidade. E realmente viver a vida, né, das coisas simples. Deixar a cabeça vazia, né, para poder entrar realmente as inspirações, né?
E quando ele vem, a gente fica muito feliz, né? Pois você sente que passa a fazer parte de um todo. Você passa a sentir que realmente é um todo, né? É bem desse homem moderno, né? A preocupação. Interessante. Mesmo computador, vai, sempre está na frente, né? Sempre inquieto, né? E isso reflete bastante na intranquilidade coletiva, né? No mundo espiritual do sentimento, do sonem, fica isso pairando no ar, né? Outro dia, uma pessoa veio, eu estava visitando uma pessoa, aí veio uma outra pessoa visitar. Só que, olhando bem a pessoa, eu percebi que a pessoa não estava. Apesar de ela ter visitado uma outra pessoa, olhando bem para a pessoa, a sensação é que ela está em outro lugar. Que realmente está fazendo as coisas, mas pensando já na frente, atropelando, pensando na frente. É fácil perceber isso. Vocês pararem, vocês percebem, né? Realmente, a gente percebe quem está. Ah, eu vejo, a pessoa está. Dá bem na nossa frente, né? Olhar olhos nos olhos, né? E assim, realmente, trocarmos, né, energia de verdade com as pessoas. Imagine duas pessoas que, na verdade, não estão. Que loucura. Um está pensando no congresso de amanhã, o outro está pensando no negócio que ele tem que fechar, e os dois se encontram. Tudo bem, tchau. Como se não tivesse se encontrado, né? Foi apenas a matéria que se encontrou, né? Mas o espírito não se encontrou. E essa ansiedade ficou uma coisa natural, normal do ser humano, né? E a gente sente nas crianças que realmente precisa dessa tranquilidade, pois essa ansiedade neles, muitas vezes fazem eles fazerem muitas besteiras, né? Que às vezes depois, mais para frente, não tem mais conserto. Então, também ensinar desde pequenininho a criança a se centrar, né? Eu acho que é importante, sim, né? Pois tudo leva para uma coisa que expulsa o espírito dentro do corpo, né? Ou numa violência de videogame, ou qualquer coisa que faz com que barulho alto, música alto, no volume alto, faz com que o espírito, né, se divida. Então, eu acho que a importância, né, dessa preocupação. E, por final, o tempo certo. Meixo Sama, quando não chegava o tempo, ele ficava tranquilo, pois sabia que o problema não era que era algo errado de se fazer, era o problema só de tempo, né? E nós estamos sentindo que o tempo realmente está, né, chegando. Na aula passada, nós lemos traduzimos um testemunho de fé da época de Meixo Sama e juntamente colocamos um artigo médico e que me pediram para retomar, para falar de novo, né? Vou dar uma pequena lida e vamos ver como realmente o tempo está chegando. Dr. Werner Zabel, um médico alemão, né? Especialista em câncer. Ele fala assim: me dê
Me dê uma chance para criar uma febre e vou curar qualquer doença. Muitos gigantes modernos da medicina biológica na Europa, como o prêmio Nobel Dr. André Loff, né, usaram a febre artificialmente induzida em suas batalhas contra o câncer. Dr. Werner Zabel contou a seguinte história verdadeira. Não muito longe de Roma, Itália, havia grandes áreas pantanosas chamadas de Pântanos Pontini. Esses pântanos foram excelentes criadores de mosquito da malária e toda a área era afetada pela malária. Então, por ação do governo italiano, os pântanos de Pontini foram drenados e secos. Com o resultado, a malária desapareceu completamente. Mas pesquisadores da área médica italiana fizeram uma observação notável. Enquanto que, anteriormente, a área dos pântanos Pontini, repleta de infectados com malária, enquanto que, anteriormente, a área de pântanos Pontini, repleta de infectados com a malária, mas toda a vida estavam completamente livres de pessoas com qualquer tipo de câncer. Agora, somente uma geração mais tarde, tinham a mesma incidência de câncer como todo o resto da Itália. Os cientistas concluíram que os ataques de febre frequente, comum na malária, estimulava as próprias defesas do corpo a fim de que o câncer não pudesse se desenvolver. A febre foi ainda um sintoma por muitos, um sintoma incompreendido e maltratado. Médicos mais ortodoxos vão combater e reprimir a febre. Na verdade, é um sintoma construtivo, sintoma de promoção da saúde, iniciada e criada pelo corpo em seu próprio esforço para combater infecções e outras condições de doença e para restaurar a saúde. Altas temperaturas do metabolismo inibem o crescimento de vírus ou bactérias invasoras e aceleram o processo de cura. Na medicina popular em várias partes do mundo, a febre tem sido usada durante séculos para curar a doença. Na Índia Ocidental, os nativos aflitos com sífilis foram curados se sujeitando a infecções de doenças que provocam a febre alta como a malária, febre tifo ou a febre tifoide. Dr. André Loff, bacteriologista francês famoso, demonstrou em repetidas experiências científicas que a febre é realmente um grande remédio e que pode ajudar a curar muitas doenças incuráveis. Em clínicas da Europa, a febre artificialmente induzida, principalmente na forma de banho superaquecimento, escalda-pé, e tem sido usado como sucesso para tratamento de condições de doenças reumáticas, doenças de pele, insônia, artrite e o próprio câncer. Quer dizer, ainda é o começo, né, de uma luz no fim do túnel. Pois para a mudança da mentalidade, principalmente médica, precisa ser feito pelos médicos, né? Pois só assim, né, a comunidade vai entender. Então, de pessoas que no fundo do coração deles é a intenção de salvar a humanidade, de ajudar o mundo, se esse coração for sincero, Deus dá esse tipo de inspiração, esse tipo de descoberta, né? Faz com que a pessoa acenda aquela lampadinha, fala, puxa, né? Mas o que nos preocupa bastante é essa, hoje, não tão forte como antigamente, hoje, a medicina que virou um business, um negócio muito lucrativo. Como na agricultura, pois com a manipulação genética, pode ser feito sementes dependentes total do agrotóxico e do adubo. E fazendo assim, ligando as partes, você amarra o consumidor, né, para o resto da vida, para o resto da eternidade. Mesma coisa, né, nesse grande business que se tornou a medicina. Hoje, uma campanha para nós que estudamos ensinamento
absurda, né, de vacinar as crianças, né, HPV, né, nas escolas. Quer dizer, o que está sendo mexido, né, no ser humano? E hoje, muito mais poderoso, pois com a tecnologia se mexe em algo muito mais sutil, como hormônios, né, e mais para frente, geneticamente, né, mexer no próprio DNA. Então, antes possível, né, o objetivo de Meishu Sama é para que as pessoas realmente abram os olhos, né, para essa grande verdade. Não é nada pessoal contra que Meishu Sama tinha com os médicos. Não é, ele mesmo experimentou de tudo dentro da medicina. Sofreu de tudo dentro da medicina, né? Pois isso, através do sofrimento, fez com que ele, né, quisesse, em alto e bom som, alertar a humanidade, né? E com pessoas conscienciosas, com o coração realmente de querer ajudar, essas pessoas vão descobrir também, pouco a pouco. É um comecinho aqui, né? Descobrir que a febre faz bem, né? Quer dizer, confiar no corpo, ou seja, confiar em Deus, na criação de Deus, né? Pois o corpo é completo. O corpo não precisa da ajuda externa, e sim da própria saúde, para poder realmente, com essa saúde, adquirir mais saúde, né? Mas o que nós vemos hoje é pessoas que nem febre, a gente não consegue mais ter febre, né? Então, na época de Meishu Sama, que todo mundo tinha febre e saía bastante impurezas do corpo, no nosso caso, será que a gente realmente não está mais doente, né? Por alimentação complicadíssimo, né, que nós estamos comendo, com própria poluição, né, e de todo tipo de poluição, né? Então, a consciência de vocês todos que essa é a principal missão da Messiânica, né? Então, estudem ensinamentos. O Meishu Sama não está tirando algo que as pessoas têm que ter fé incondicional. Não, ele explica tintim por tintim, né? Vocês também, caso ainda tenha uma vontade de se tratar na medicina, estudem então. Hoje a facilidade que é dada pela internet, estudem os efeitos colaterais e entrem para o tratamento 100% conscientes, né? Pois esse não saber é o complicado. A gente tem o direito de saber, né? Muitos falam, vai dar tudo certo. Tudo bem, pode dar tudo certo, mas é bom saber todas as consequências possíveis, né? Para vocês entrarem consciente nisso. Você aproveita essa ferramenta maravilhosa, né? Hoje as pessoas usam muito para o lado errado, né? A internet e tudo. Mas tem um lado muito bom, né? Antes o reverendo tinha tipo uma Barça da medicina, que eram em 22 volumes, e ele pesquisava, olha, levava tempos, cada coisa. Hoje você clica, você vê médicos do mundo inteiro, você consegue ter uma visão geral, né? Principalmente dos efeitos que possam vir a ter. Então, aproveitar esse dia maravilhoso e repensar, realmente, vamos viver, né, a vida mais intensamente, né, a cada momento, né, como sendo o último. Esse é muito bom, né? E é o último mesmo. Desse dia vai ser o último, né? Não se repete mais. Então, do fundo do coração, né,
Um bom dia a todos.